E olha, tivemos o primeiro final de semana com as novas medidas restritivas que foram definidas pelo governo do estado. Como vimos, bares e restaurantes respeitaram as normas na região da Orla. Os shoppings também não abriram as portas. Mas como os especialistas na área da saúde enxergam essas medidas? Por isso, vamos conversar com o infectologista Matheus Todi para saber se essas mudanças podem ajudar a diminuir os casos da doença no estado. Já estou aqui com ele. Bom dia, seja bem-vindo aqui, doutor Matheus, ao Balanço Geral Manhã. Como é que o senhor avalia, então, essas medidas restritivas? Elas foram necessárias o suficiente? Algo mais precisava ser feito? Bom dia. Bom dia a todos. A gente está na pandemia. Até agora, nunca se infectou tanto pela Covid e nunca se morreu tanto, e os números são crescentes. Então, a gente sabe que a vacina é uma forma de... uma arma que a gente tem para tentar frear essa pandemia, porém, a gente sabe que vai demorar algum tempo e nós estamos vacinando de forma muito lenta, né? Então, medidas como essa de restrição de mobilidade, de isolamento social, medidas mais drásticas, são extremamente importantes. Ao contrário do que alguns falam, são medidas cientificamente comprovadas, são medidas que têm impacto real na velocidade de adoecimento e, consequentemente, na sobrecarga do sistema de saúde. E essa medida de restrição nos finais de semana de alguns estabelecimentos é apenas o início. A gente sabe que essas medidas não são suficientes. A gente vai pensar e provavelmente as autoridades responsáveis vão rever essas medidas na próxima semana, né, como teremos ainda um próximo final de semana com restrição, e ver o impacto disso. Mas com certeza são medidas, infelizmente, são necessárias, e caso a gente não adote essa medida, e provavelmente medidas mais rígidas ainda, a gente terá um número de mortes muito grande. Então, o senhor acredita que medidas mais rígidas, e quais seriam as suas sugestões já para a próxima semana, doutor Matheus? Se a gente considerar que um estado que está com um sistema de saúde saturado como o nosso e com um dos piores índices de vacinação, apesar de qualquer índice de vacinação no país é insuficiente, né? A gente esperaria pelo menos acima de 50%, 70% para ter algum impacto. Para alívio real do sistema de saúde, a gente pensa em medidas mais drásticas. A gente vê, por observação, que países que têm lockdown durante 2, 3 semanas começam a ver algum impacto. Pensar que uma restrição de mobilidade no final de semana vai ter um grande impacto no número de casos é inocência, né? Então, a gente espera que próxima semana seja reavaliado, provavelmente será visto pelas autoridades responsáveis o número de ocupação e o número de casos, e infelizmente é muito mais provável que sejam adotadas medidas mais drásticas, como restrição durante toda a semana, certo? Do que seja aliviado logo após essa segunda semana de lockdown, como foi estabelecido até agora. Perfeito, doutor Matheus. O senhor está também na linha de frente, assim como vários outros profissionais da área da saúde. Nesse momento, não é? Nós vivemos um colapso já, doutor Matheus, no sistema de saúde. O senhor que está à frente aí a todo momento, também com outros profissionais. Como é que o senhor avalia o momento neste final de semana aqui no nosso estado? A gente tem uma saturação intensa do sistema da saúde privada do estado. Tivemos uma certa folga de forma transitória no SUS. A gente sabe que o USS estava com alguns leitos, mas a gente sabe que isso vai ser ocupado e sabe que tem uma demanda muito grande. Então, a gente vive uma situação de pré-colapso. Infelizmente, sem nenhuma medida mais drástica, e se a população não aderir a essas medidas, não adianta nada que seja detectado um lockdown se as pessoas não seguem. Então, se não houver adoção de medidas e contribuição por parte da população, a gente vai entrar no colapso pleno, ou seja, qualquer pessoa que precisar de um hospital não vai conseguir, seja ele Covid, seja ele qualquer outra situação. As pessoas comentam que já tem umas situações no nosso país que há uma escolha de alguns pacientes, né, para ter o atendimento ainda mais rápido, uma UTI, a necessidade e a falta da UTI. O senhor avalia assim também?
Sim, sim. A gente sabe que não há tratamento para a Covid a não ser, nos casos graves, internar e muitas vezes internar em UTI. A gente não tem UTI para todo mundo, é fato. E hoje nós temos hospitais privados na capital que tem mais leitos de Covid do que tem 105% de ocupação, ou seja, ocupou todos os leitos e eles criaram algum leito extra. Então, a gente sabe que na grande maioria dos hospitais da capital, Aracaju, se você precisar de UTI, você não vai ter. Então, existe a possibilidade de pessoas estarem morrendo sem assistência adequada e, infelizmente, essa tendência é crescente. Ou seja, se nada for feito, ao longo das próximas semanas, a gente vai ver mais pessoas morrendo sem assistência adequada. Diante dessa realidade preocupante, doutor Matheus, para a gente finalizar essa entrevista, quais as orientações às pessoas que estão acompanhando neste momento aqui o Balanço Geral? Infelizmente, a gente sabe que o problema não é a dificuldade da adesão às medidas, e sim muito a resiliência das pessoas não aderidas. A gente está falando isso já há 1 ano e 2 meses, as medidas são exatamente as mesmas, o isolamento social, a restrição de mobilidade, que é a grande medida que a gente tem, a principal, sem ela não há expectativa que as outras medidas, como o uso da máscara e higiene das mãos, sejam efetivas. Então, o distanciamento social, ficar em casa, todos que puderem ficar em casa, ficarem. O uso da máscara de forma adequada, não é no cotovelo, não é no joelho, não é no queixo. E a higiene correta das mãos são medidas imprescindíveis. Além disso, para os grupos que já têm a grande sorte de ter a vacina disponível, vacinar o quanto antes. Não há vacina ruim, há vacina disponível. Então, a aderência às medidas que a gente já conhece, a vacinação, vão ser as únicas medidas que vão nos tirar dessa pandemia que tem ceifado tantas vidas. Muito obrigada, doutor Matheus, por suas explicações e esclarecimentos. Sim, a gente, como todos, queremos que tudo isso acabe logo. Muito obrigada e bom dia. Bom dia para todos.